Opa, bom dia, eu sou a Malu e vim falar sobre Backrooms. Sim, eu sei que demorou um pouco, mas eu finalmente trouxe aqui no canal, então sem mais enrolação, se inscreve, deixa seu like. E por favor, comenta o que você achou do filme, o que você achou e tudo mais, sem mais enrolação, simbora. Bom, antes de mais nada, eu acho legal dizer aqui que eu conhecia mais ou menos ali o que era, né, Backrooms. Sei que é tipo uma creepypasta, né, igual era o Slenderman antigamente, que na minha época era o Slenderman, tá? Aí, tipo, essas backrooms são lugares, assim, que, como diz no filme, né, não dá pra você... É igual uma pessoa que nunca viu um cachorro tentar explicar pra outra o que é, entendeu? Então, tipo assim, eu vi algumas imagens do que era backrooms, né, vi o trailer do filme e fiquei ansiosa. Ainda mais quando saiu, né, que é da A24. E o diretor é o mesmo diretor que fazia ali os vídeos, né, de backrooms e tudo mais. Sei que depois virou um jogo. Isso meu irmão teve que me explicar, porque eu realmente não sabia disso. Mas então fui eu lá, toda na expectativa ver esse filme e conferir, porque eu tinha ali uma expectativa, né, de sentir medo com esse filme de terror. Até porque, assim, quando você assiste muitos filmes de terror, você acaba que perde o medo, sabe? Eu lembro do primeiro filme de terror que eu assisti, que foi It, né? Primeiro filme que eu assisti completo de terror. E eu lembro, nossa, que eu me borrava de medo com o Pennywise. Hoje em dia, assistindo a série, né, Bem-vindos a Derry, assistindo, acho que os filmes ali de terror, é muito difícil eu sentir todo esse medo. Porque além de eu ter crescido, né, eu não ser uma criança mais como antigamente, eu acho que a minha bagagem nesse tipo de filme já é tão grande que eu acho que eu já consigo ali meio que prever os plots e quando vai vir o jumpscare e tudo mais. E, inclusive, jumpscare, tá? Esse filme aqui manda bem, tá? Mas antes eu vou só deixar aqui claro que vai ter spoiler a partir de agora, porque eu vou comentar sobre o filme falando dele, entendeu? Então, se você não quer levar nenhum tipo de spoiler, salve não assistir mais tarde, depois você volta e termina o vídeo. Ajuda aí nós. Tá aí o aviso de spoiler. Bom, então o filme ali começa já num found footage. Cara, found footage me agrada, tá? Desde ali de Bruxa de Blair eu já curto. E ali a gente tem um found footage já mostrando as backrooms, já começa com o pé na porta. E vou te falar, tá? Que esse filme aqui pra mim foi agoniante, mas agoniante num bom sentido, tá? Até porque ele é um filme de terror, então você não vai ficar rindo num filme de terror. Você tem que ficar com medo, agoniado. E, cara, esse filme, assim, teve momentos realmente que eu fiquei com medo. E eu vou falar bem a verdade. Por mais que ele seja claro, eu sei que tem momentos que ele fica escuro, mas nos momentos ali da sala clara, amarelona, e tinha momentos que, assim, o medo ali do desconhecido, do vazio, tava me dando uma angústia, assim, tremenda. E eu gosto bastante disso e da direção aqui desse diretor que é jovem, né? Que é o primeiro filme, se eu não me engano. E fico muito feliz que a A24 tenha feito isso, né? Dado essa chance pra ele. Já que foi ele que criou o conceito, ele que fez todos os vídeos. E eu entendi que, pelo que me foi, né, entregue as informações, os vídeos, né, de backrooms é bem semelhante ao filme aqui, a essa parte. Eu vi uma galera falando que achou um pouco arrastado o filme, o início e o meio ali. Porque o personagem, né, o principal ali, o Clark, ele anda muito devagar nas backrooms. Só que pra mim foi totalmente o contrário. Ali o início e o meio do filme são as melhores partes pra mim. As partes mais agoniantes, assim, que melhor exploram, sabe? Porque, cara, ele anda devagar, mas toda hora parece que tem alguém observando ele. Oi? Tem alguém aí? E, consequentemente, observando você, entende? Eu senti como se eu estivesse dentro das backrooms, ou se eu estivesse realmente jogando um jogo ali e tivesse em toda aquela atmosfera, sabe? Que você tá ali no vazio, parece que não tem ninguém, mas você sente que tem alguma coisa errada, que você olha em volta, não tem nada, mas realmente parece que tem alguém te observando. E essa sensação que o filme faz, assim, você sentir, é incrível. E o filme traz dois personagens importantes, como eu já disse, o Clark e a Mary. Mary essa que é interpretada pela mesma atriz que estava lá em Valor Sentimental, foi indicada ao Oscar. E vou te falar, tá? Eu acho que ela não para por aqui, porque ela entregou em Backrooms realmente uma baita atuação. Acho que o ator do Clark mandou bem também. Mas quando você compara uma atuação com a outra, eu acho que a dela, assim, cara, genial.
E basicamente, o início e o meio do filme que eu tanto amei é o Clark explorando essas backrooms e tentando provar ali pra Mary que aquilo é real, entende? Porque ela é a psicóloga, né, ali dele. Então, meio que ele gosta de ficar sozinho, e aí você faz uma analogia das backrooms serem vazias, por causa que ele, na mente dele, é vazio. Então, tem toda uma analogia ali que você pode fazer, mas que pra mim é um pouco estragado no final, porque a gente vai pra uma parte delicada, assim, que pra mim, até então, o filme tava nota 10. Assim, 10, 10 mesmo. Porque, cara, a produção, pra mim, impecável, a câmera, os jumpscares realmente funcionam, porque, você tenta prever um jumpscare, não dá, entendeu? Porque é muito realmente do nada. E eu gosto que o filme não se baseia em jumpscare. Ele não é aquele terror que você vai assistir que, 3, 2, 1, pá, susto, entendeu? Não, ele cria toda a atmosfera, como eu já disse, e às vezes ele vai usar do recurso do jumpscare, até porque, cara, tem que chamar o público, tem que falar que dá susto e tudo mais, eu entendo. E eu acho que foi um grande feito ter ido pra 24, justamente porque eu sinto que o estúdio dá mais essa liberdade, assim, pro diretor ser mais autoral, entende? Então, se fosse para uma Universal da vida, sabe, uma dessas empresas muito grandes, Marvel e tal, sinto que o diretor seria muito podado, entendeu? E eu acho que mesmo a A24 dando mais, assim, originalidade, né, dando mais autonomia pro diretor, ela teve que podar um pouco ele aqui no final. E por que eu digo isso? Porque a gente não via, né, o mal até então, os bichos até então. É no final que aparece. E aí tem, tipo, uma mega explicação. E aí, o diálogo expositivo. E isso é isso. E beleza, entendeu? E bom, como eu já disse que vai ter spoiler, né? Vou explicar aqui o que acontece no final. Porque o Clark, ele enlouquece lá, fica nas backrooms, chama a Mary pra lá. E amarra ela e faz ela fazer uma sessão de terapia ali com ele. Aí quando ele percebe, né, que não é o mundo inteiro que tá errado, é ele que tá errado. Aí ele já não é mais útil para as backrooms, que a mente dele, né, já aceitou. Aí o Clark pirata, né, que é o grande bichão supremo, o boss final das backrooms, vai lá e mata ele. Foi de comes e bebes. E assim, pra não ser má aqui, eu vou pontuar que eu gostei bastante do design das criaturas aqui, meio surrealista, sabe? Eu curti, tá? Curti. Parece meio fediar, um pouco. Eu sinto que os filmes ultimamente tá um pouco essa vibe meio fediar. Mas eu entendo que aqui, no caso das backrooms, é proposital, sabe? Esse design assim, mais mais surrealista. Então, tudo bem, achei massa. A Mary, vendo isso, né, sai correndo. Ela, nossa, corre. E o bicho vai indo atrás dela. E essa cena, cara, eu achei muito bem feita, tá? Que eu acho ela muito agoniante, cara. De tipo assim, ela passando assim, bem claustrofóbica, aquela parte que ela passa por um bequinho bem pequeno. Que inclusive tá no trailer, né? Que ela vai passando no bequinho pequeno. E o bicho vai indo atrás dela, cara. E ele vai indo. E ela fecha a porta, o bicho quebra. E ela vai indo até que alguém resgata ela, né? Os mesmos cientistas ali que estavam no início fazendo o found footage ali. E aí meio que o cientista deixa ela ali no interrogatório, né? Faz um interrogatório com ela, pergunta, o que você viu ali dentro e tal. E aí que começa a grande explicação, dele explicando que a empresa fazia aparelho lá de tomografia, mas aí criou as backrooms, e aí eles têm que estudar ali agora, ele vai todo dia, tudo mais. Aí começa, cara, super expositivo, assim. Eu sei que tá explicando pra ela, mas precisava desse final, sabe? Entendeu? Assim, eu vi muita gente que gostou só do final, mas eu achei assim, cara, pra um filme que vai se construindo como se constrói, terminar assim, eu acho meio paia. E ali no final, né, dá pra você perceber que eles não vão deixar a Mary embora. Ela pergunta, vocês vão me deixar embora? Aí eles falam assim, é meio complicado, né? E no final aparece ela, uma versão dela, né, meio distorcida ali, dentro das backrooms, né, vendo que ela aceitou voltar pra lá e tudo mais. É um final meio aberto, né, mas eu acho que o que é legal das backrooms é você não saber, simplesmente, olha, gente, tem isso aqui e é isso, aceite. Então por isso que fica essa impressão de,
A 24 dá essa autonomia, mas aqui no final ela quis meter a mão, porque senão ia ficar muito aberto. Mas pra mim, cara, ficar muito aberto não tem problema nenhum. O que ia ter problema realmente se eu não entendesse nada do filme. E eu tava entendendo ali, entende? Então, assim, eu acho que ele quis explicar muito, sabe? O que não precisa. E o que é legal é você realmente não saber, você tentar desvendar e fazer teorias assim. E com certeza vai ter um segundo filme, né? Então vamos ver se eles continuam ali na pegada do início e do meio nesse próximo filme, que a gente com certeza vai ter, né? O filme é a maior bilheteria da A24, mais de 200 milhões, já se pagou e tal, tá dando lucro, com certeza vai ter segundo filme. Não é à toa, né, que a crítica e o público gostaram, mas o público não gostou tanto, porque foi bem divisivo, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu particularmente gostei. Pra mim, assim, um filme nota 8, tá? Filme nota 8 ali, bonzão. E eu recomendo você assistir. Se você gosta de terror ali e tal, terror mais indie, mais psicológico, ou então terror mais gore ali, às vezes tem um gore, entende? Mas não é tanto. Eu fico feliz com a classificação dele também, né, 16 anos, que dá pra você ter a liberdade ali de botar uma violência, botar um trenzinho mais pesado e ainda levar os jovens pro cinema. É isso. Se gostou, se não gostou, deixa aqui, tá? Nos comentários. Sei que eu demorei pra trazer esse vídeo, mas é porque, gente, tá saindo muito filme junto, entendeu? Aí fica difícil, porque é um vídeo semanal. Eu não consigo trazer mais que um vídeo na semana. Aí eu tenho que escolher qual eu trago primeiro, entendeu? Mas obrigado aí pra todo mundo que tá assistindo. Deixa o like, se inscreve. Se você não comentou, comenta ainda. E, por favor, né? Compartilhe com mais 3 amigos ou familiares, senão as backrooms. Você vai cair nas backrooms de noite. Falou, tchau.